Graça e paz, mais uma quinta-feira na presença do Senhor para aprender um pouco e conversar sobre o que o Senhor tem para nossas vidas. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista, aqui em Vila Paulistana. E hoje eu quero falar com você sobre servir com integridade. Mateus, capítulo 6, é o nosso texto base. Peço para você que você leia com atenção. Neste texto, Jesus fala sobre princípios e valores que são importantes para nós. Valores são coisas que são importantes, que nos movem internamente. E princípios são verdades profundas, tá? Tem caráter até no coletivo, no que eu penso para o coletivo. Fundamentam nossas escolhas, tanto princípios como valores. Por exemplo, me arrependi. O arrependimento é um princípio bíblico que a comunidade também de fé acaba desenvolvendo, percebeu? É bíblico para mim, é fé, mas todos acabam sentindo. A comunidade também sente quando há o arrependimento verdadeiro. As práticas de cada igreja podem ser diferentes. Cada lugar, hoje, a gente sabe que temos várias igrejas e cada uma tem doutrinas diferentes. Mas a gente não pode esquecer que todos nós e todos como igreja estamos conectados nos princípios cristãos. O que é certo fazer e o que é errado, né, fazer diante do Senhor. Se fugir disso, desses princípios, igrejas correm perigo e as pessoas correm perigo. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vai colocar a integridade como caráter de submissão a Deus, à sua vontade. Integridade, no latim, é integritar, significa a qualidade daquele que é íntegro, completo. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Sim, sim, não, não, faço, não faço. Na prática, integridade é dar esmola, é orar, é jejuar, percebe? Eu e o outro. Essas ações, elas tendem a fazer o bem e tendem a agradar a Deus. O Pai Nosso, quando a gente lê o capítulo 6, dos versículos 9 e 13, a gente já viu isso, já falou sobre isso também, até no nosso culto, é um modelo que reconhece quem é Deus e tenta manter o nosso relacionamento para com este Deus, né? Dizer a verdade, reconhecer as verdadeiras necessidades e receber orientações, sempre com ações de graça, louvando e glorificando aquele que é santo. A oração pensa no outro, é estar sensível às necessidades do outro, das pessoas. Se não for por isso, fica hipócrita, vira hipocrisia. No restante do capítulo, integridade se relaciona com a fé. E sem fé, não podemos agradar a Deus. É impossível. Se cremos em Deus, devemos ser sinceros primeiro com Ele. Sem dúvidas, sabendo que todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, nós temos. Mas a gente não pode ter dúvida de quem é o Senhor na nossa vida. Devemos, então, consolidar a nossa fé, para não ficar entre confiar e tentar fazer por nós mesmos, tá? O verso de número 24 nos lembra e Jesus fala sobre a falta de integridade. E aí ele fala dos dois senhores. E ele diz sobre o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Queremos sempre vida boa, queremos o melhor, colocamos no lugar de Deus o dinheiro, né? Em primeiro lugar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai para a corrupção. E a gente não pode esquecer que Deus tem que ser o primeiro, sempre. Se ele não for o primeiro, não tem sentido, não tem valor a nossa vida. Warren Wiersbe, ele, em 1993, ele escreveu o seguinte: a crise de integridade. Isso aqui é muito sério o que ele escreveu. É um diagnóstico sobre perder o poder de ser influência da igreja no mundo. A igreja se acostumou a ouvir as pessoas falarem e contestarem da mensagem do evangelho, mas como? E por quê? Não é possível. E hoje, se a gente for olhar bem,
mensageiro, aquele que fala. Antes ele falava derrotando e querendo que o pecado acabasse. Por isso, talvez, a contestação contra o Evangelho. E hoje, esse mensageiro que aprendeu a gostar do dinheiro, que aprendeu a corrupção, hoje ele passou a ser suspeito. E a mensagem de vida, ela perde a credibilidade. Sim ou não? É triste isso, mas é verdade. Por que eu tenho que escutar a igreja? Com que autoridade vocês pregam? Pecado? Salvação? E aí a gente vê que o próprio Warren, ele diz, né? Coloquem a sua própria casa em ordem antes de sair às ruas à pregação e cuidar das igrejas. O pecado era a maior dificuldade da igreja. E hoje nós temos uma falta de autoridade, de poder, principalmente na igreja. Jesus tinha poder e autoridade. Seus apóstolos, seus discípulos, as igrejas antigas, né? E quando a igreja se afasta dos padrões bíblicos de santidade e de pureza, a sua autoridade se esvazia e perde o poder de ser sal e de ser luz. Não salga mais e não ilumina mais. Olha a importância da integridade para nós como cristãos. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo busca, converte corações, mentes, traz de volta as pessoas ao caminho de santidade, ao caminho de verdade. E todo avivamento, ele começa com uma conversão. Eu mudei o meu jeito de ser. Eu mudei, já não sou mais o mesmo. Principalmente é uma volta aos princípios bíblicos. Traz a integridade de volta. A honestidade, essa retidão, essa imparcialidade. E o Espírito Santo, ele vem. E quando ele vem, ele traz a integridade de novo. E aí a gente precisa entender que integridade nada mais é do que perseverar, manter a fé, continuar, permanecer. É um caminho de discipulado, é um caminho de busca diante do Senhor e de sinceridade diante da sua presença. A gente tem que tomar muito cuidado com outras influências em nossas vidas. Quando a gente fala em integridade, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Algumas são muito perecíveis. Aparece no nosso comportamento, no nosso jeito de falar, no jeito de vestir. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser como o mundo. A nossa integridade nos faz diferentes, porque nós cremos num Deus que é a verdade, num Senhor que nos justifica. Por isso, o jeito que falamos, o jeito que pensamos, o que a gente lê, isso também nos faz dignos ou não de sermos aceitos em integridade diante do Senhor. Buscar a Deus se a gente errou. Em algum momento a gente leu alguma coisa, a gente falou, a gente usou palavras que não eram dignas. Muda, volta. Existe sempre o arrependimento. É um dos sinais da verdadeira integridade com o Senhor. Se erramos, pode voltar. Busca Deus e volta. A gente tem que fazer diferença. Quando a gente vê Davi falando a Salomão ser forte, constante, ele pediu para que fosse uma benção, para que ele fosse uma benção. E não era simplesmente uma palavra, era uma ordem e uma palavra profética ao mesmo tempo, né? E a palavra de Deus, que tem em muitos momentos as condicionais. Se observar, se obedecer, se buscardes, se a gente vai achar Deus. Se nos colocarmos na presença do Senhor, a gente acha Deus. Deus é achado de nós e Deus se manifesta. E se manifestará por causa da nossa integridade, de quem nós somos, da nossa sinceridade diante do Senhor. Assim como fazer exercício físico. Muitos, né, como eu também não sou muito adepta, mas imaginem, o exercício físico ele te leva a uma perseverança, a fazer constantemente, né? Perseverar, permanecer e obedecer. Aí sim, há integridade. O Senhor se manifesta, o Senhor habita e o Espírito Santo toma conta de nós. E aí assim, continuar, continuar e continuar. Ele nos sustenta e a gente vai continuar a saber
receber o sim de Deus, o não de Deus ou o espera de Deus, com integridade. Stanley Jones, ele diz assim: encare a vida e os problemas para não enfraquecer o seu caráter. Sem caráter você não tem integridade. E John Wesley orava assim: Senhor, não me deixes viver sem propósito. Que a gente aprenda que o nosso caráter, que esses princípios e valores que são de Deus venham para a nossa vida e que a gente tenha integridade diante dos homens, em nome de Jesus. Deus abençoa-nos, cura, restaura-nos, perdoa-nos e, por favor, Espírito Santo, restaure em nós o nosso caráter cristão, com princípios e valores que nos levem a uma integridade que a gente não tem do que se vergonhar. Em nome de Jesus. E quando a gente falar, quando a gente abrir nossa boca, quando a gente estiver presente, o nosso testemunho já seja o motivo de todos verem a integridade do Senhor em nossas vidas. Continua conosco, permanece em nós, em nome de Jesus. E a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te restaure, te dê integridade de caráter, renovado, arrependido, sincero, cheio da graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma boa semana e a gente se vê semana que vem. De férias sim, mas não deixando de anunciar a palavra do Senhor. Até mais.